Bom, vamos aqui para a nossa segunda aula sobre os biomas abertos, né? São aqueles biomas em que a vegetação é bastante rala, né? Espaçosa uma da outra, tem um espaço grande, é chamado de biomas abertos. Vamos falar sobre a caatinga. Gente, a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Quando eu falo exclusivamente, eu quero dizer que é somente daquele lugar. Então, somente no Brasil existe a caatinga, certo? Ela estende-se do Ceará até o norte de Minas Gerais e Piauí, entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Reveja o capítulo 5, né? Tá aqui, vocês não têm essa parte, tá? O clima tá voltando aqui. Então, ele está presente principalmente, né? Quase que exclusivamente na região nordeste do Brasil, tá? O clima da região é quente e seco. Sabe aquele clima aqui no Pará? Nós temos o clima quente e úmido, tá? Molhado. Vamos usar a palavra só pra gente entender, tá, gente? Quente e úmido, aquele clima quente e abafado, né? Que é quando o clima é úmido. E lá o clima é quente e seco, ou seja, quando você sente os lábios ficar rachando, porque não tem umidade no ar, né? É quente e seco. Apresenta pouca quantidade de chuva, então chove muito pouco. Há regiões da Caatinga que passa até 5 anos sem chover. Incrível, né? E as temperaturas geralmente variam de 27 graus a 29 graus, ou até mais, né? Durante cerca de 8 meses por ano. De maio a dezembro não chove ou chove muito pouco, e é chamado de verão essa época lá. Quando chega o período marcado pelas chuvas, ressurgem as folhas e forma-se uma mata baixa e verde. Então, durante o período seco, as plantas da caatinga, elas têm essa característica, elas perdem as folhas, e outras não têm folhas mesmo, né? Como os cactos, né? Então, e quando chega o tempo seco, elas perdem as folhas. Por quê? Porque é pela folha que ela transpira. A gente não transpira, ou seja, soa, né? No suor sai o quê? Água, perde água. Então a planta, para evitar perder água, porque ela sabe que vai demorar a ter chuva e ela não pode perder água de jeito nenhum, então ela perde as folhas, que aí evita de perder água, certo? Então é muito sábia a natureza, né? Então as plantas, elas têm essa característica, e elas só vai nascer as folhas quando chover, porque ela sabe que tem abundância de água, tá? E se não chover, ela não vai nascer folha, vai ficar ali guardando a água que ela tem reservada para preservar a vida delas, não é verdade? Então é isso, uma das principais características da caatinga. Lembrando que os rios, né, dessa região, a maioria dos rios na caatinga são intermitentes, ou seja, aqueles rios que secam. Todo ano ele seca e só vai criar água quando chover. E rio perene é aquele rio que permanece com água o tempo todo. E o principal rio perene do Nordeste é o famoso Rio São Francisco, que é aquele rio que corta desde Minas Gerais e atravessa quase todos os estados do Nordeste, né? Ele que é o rio mais amado, né, no Nordeste, porque ele é o rio que consegue levar água para boa parte, né, da região. Rio São Francisco, esse é o rio perene, o principal da região Nordeste, que atravessa a Caatinga, certo? Aqui vem a questão que eu estava falando para vocês, né? Uma planta sem folhas está morta? Leia o texto, tá, pessoal? É aquela explicação que eu disse para vocês. Uma planta sem folha não quer dizer que ela está morta. Ela apenas está se prevenindo, né? A gente já conversou sobre isso, beleza? Aqui explicando mais um pouquinho sobre o bioma. A caatinga já foi vista como um bioma muito parecido com o deserto, tá? Já foi comparado a caatinga com o deserto. Pobre em biodiversidade, ou seja, quase não tem diversidade ou variedade de vida, tanto de plantas como de animais. Então, considerava-se que havia um predomínio de vegetais sem folhas de alguns lagartos e de insetos.
Porém, essa ideia não corresponde à realidade. Então, isso aqui era o que eles achavam, mas na verdade, gente, que surgiu do pouco conhecimento que se tinha da flora e da fauna desse bioma. Cerca de 40% das espécies de plantas da caatinga são endêmicas. Entre as espécies vegetais mais frequentes na caatinga, temos a caatingueira, as juremas, diversos cactos como o mandacaru e o xique-xique, além de árvores como o cajueiro, o umbuzeiro e o marmeleiro. São todas árvores que produzem frutos, tá? E que são características dessa região. E sobre os animais típicos da caatinga estão diferentes espécies de lagartos, cobras, além de ratos, raposas e a sussuarana, né, que é um tipo de onça, tatus e aves como carcará, o arribação ou o avoante e o cardeal. São animais que são vários animais, vários tipos de plantas que tem na caatinga. Então, hoje em dia não é considerado mais como um deserto, porque há diversidade de plantas e animais também na caatinga, certo? Olha só a fauna, ou seja, o conjunto de animais da caatinga. Olha aqui a sussuarana, tá, gente? Que é a onça parda, tá? Enorme, né? Então, é uma dos animais. Notem aqui tá o mandacaru, aqui tá o carcará, certo? E aqui, nesse texto aqui, fala um pouquinho sobre ofidismo. O que é ofidismo? Ofidismo é o nome que se dá ao estudo das serpentes, tá? O estudo dos ofídeos, por isso que vem o nome ofidismo. Todas as serpentes, gente, quando fala todas, são todas. Todas as serpentes, serpentes são cobras, não é verdade? Todas elas têm glândulas de veneno, isto é, são venenosas. Porém, a maioria delas não é peçonhenta. Por quê? Porque ela não consegue injetar seu veneno em outro animal. Ou seja, qualquer cobra que você vê, ela tem veneno. A diferença de uma para outra, falar, essa é venenosa, essa não é, porque uma tem aquelas presas, né, que funciona como uma injeção, como a agulha da injeção, que tem um buraquinho no meio, por onde ela injeta o veneno em quem ela morde, no animal, na pessoa, né? E tem outras que não tem aquela presa, ou seja, ela tem o veneno, mas não tem como injetar o veneno em quem ela morde, entende? Então, peçonhenta é a cobra que possui a presa que consegue injetar o veneno dela na pessoa, certo? Na pessoa ou no animal, tá certo? As serpentes não peçonhentas, elas não apresentam um órgão inoculador de veneno, que eu já expliquei, tá? Aqui vai explicar um pouquinho sobre o que é fosseta loreal, tá? Boa parte das cobras, elas possuem esse outro, aqui tem a narina, né, por onde ela toma fôlego, e ela possui esse órgão aqui chamado fosseta loreal. Isso aqui serve, gente, por mais escuro que seja, por mais distante não, a uma certa distância, ela consegue por meio desse órgão aqui, perceber uma diferença de temperatura. Se uma pessoa, um animal, por menor que seja, se aproxima, ela consegue perceber. Não é porque ela enxerga, não, porque ela sente por esse órgão aqui, chamado fosseta loreal. Certo? Então, nem todas as cobras possuem isso aqui. As que não possuem, você pode chegar até pertinho dela, ela está dormindo, ela nem percebe, né? Mas principalmente as cobras venenosas, elas possuem, tá, a fosseta loreal. E observe também a característica do olho da cobra peçonhenta. O olho dela fica só esse fiozinho aqui. A outra que não possui, que não consegue injetar o veneno, o olho dela é redondo, certo? É outra característica da cobra que consegue injetar o seu veneno na sua presa, na sua vítima, certo? Então aqui mais uma característica sobre as serpentes. Aqui nós vemos cobras coral, falsa e verdadeira. Gente, a cobra coral, tem a cobra coral que consegue injetar o seu veneno, que é mortífero, né? E tem a cobra coral que ela é chamada de falsa. Por quê? Porque ela não
não oferece perigo, certo? Mas elas são tão parecidas, que até aqui fala que até os especialistas se confundem na hora de diferenciar que é peçonhenta da que não é. Então, na dúvida, gente, a gente não deve aproximar de nenhum tipo de cobra, certo? Mas a característica da que é verdadeira, ela possui os anéis pretos, branco e vermelho, tá? Note que aqui há um pouca diferença, né, dessa para essa. Essa é a verdadeira, né? E essa é a cobra coral falsa, mas é muito parecida, né? Aí aqui nesse texto aqui, só para vocês, acidentes com colubrídeos e o que fazer em caso de acidente com serpente, tá? Eu gostaria que vocês lessem para ter essa informação, tá? Aqui vocês leiam com cuidado, porque aqui na nossa região tem tantas serpentes venenosas também, né? E que acontece de vez em quando a gente vai falar de alguém que foi ofendido, né? Mordido por cobras. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Leiam lá a lista de cuidados. Aqui tem a foto do Instituto Butantan, tá? É um instituto brasileiro, ele fica em São Paulo e eles criam aqui vários tipos de cobras peçonhentas, né? Na verdade, todas elas que existem no Brasil, eles têm aqui para a produção do veneno, que com veneno eles fabricam o soro antiofídico, né? Que distribui para todos os hospitais do Brasil, para caso uma pessoa chegue, né? E como acontece no Brasil acidentes com cobras, né? Para que a pessoa tome e não morra, né, com o veneno, porque o veneno da cobra, se não tratar direitinho, a pessoa pode morrer, não é verdade? Então é isso. Então a gente vai encerrar aqui o assunto sobre mais um bioma aberto, que é a caatinga.